A Amazônia já salvou o mundo uma vez e foi traída. Agora estão pedindo para ela salvar de novo. Essa frase, olha, ela tem uma força imensa e abre a nossa edição de hoje. A gente vai mergulhar numa história de riqueza, de traição e, de uma repetição que assusta. Vamos investigar como o colonialismo britânico simplesmente levou a borracha da Amazônia, quebrou a economia de uma região inteira e deixou uma herança de desigualdade que, assim, define Belém até hoje. Pois é. E o mais impressionante é que essa história não ficou lá no passado, né? A gente vai conectar os pontos entre a tal Paris dos Trópicos, que foi construída com dinheiro da borracha lá no século XIX, e a Belém que recebeu a COP30. É uma cidade que, ao mesmo tempo em que sediava o maior evento climático do mundo, viu o avanço de projetos de petróleo. Projetos que parecem saídos daquela mesma época. A promessa hoje é entender como essas decisões do passado continuam ditando a vida na Amazônia hoje. Vamos começar então por essa Paris dos Trópicos. Final do século XIX, a Belle Époque amazônica, Belém e Manaus estavam, se transformando em centros de modernidade. Tinham bondes elétricos, iluminação pública e o Teatro da Paz em Belém, que é uma joia, inspirado no Scala de Milão, sabe? É impressionante pensar nisso, um teatro de ópera no meio da floresta. E enquanto isso, as pessoas que extraíam a riqueza para pagar tudo aquilo viviam em condições terríveis. A imagem é muito poderosa. Exato. E essa fachada toda de luxo era bancada pelo ouro negro, a borracha. O que alimentou essa febre foi uma demanda global insaciável. A Revolução Industrial estava a todo vapor na Europa, nos Estados Unidos. Aí, em 1839, o Charles Goodyear descobre a vulcanização, que é o processo que torna a borracha estável, resistente, né? Pouco depois, os irmãos Michelin inventam o pneu. E, de repente, o mundo precisava desesperadamente de borracha. E a Amazônia, sozinha, detinha 90% da produção mundial. Era um monopólio natural. Mas qual foi o custo humano disso? Porque essa riqueza, como quase sempre, parece que não foi bem distribuída, né? Em 1970 e 1900, uns 300 mil nordestinos, fugindo da seca, foram para a Amazônia trabalhar nos seringais. As condições eram análogas à escravidão, presos por dívidas com os barões da borracha. E nas cidades como Belém, essa desigualdade se via na paisagem. A riqueza nos palacetes e a pobreza se espalhando pelas áreas baixas, alagadas, as baixadas. E aí nasce um problema que dura até hoje. Belém é a capital com maior percentual de população em favelas no Brasil, 57%. Então, a Amazônia tinha um monopólio de algo que o mundo inteiro queria. O que foi que deu errado? Como se perde um monopólio desses de uma hora para outra? E parece que a resposta está num homem e 70 mil sementes. A história é de filme de espionagem, de verdade. Em 1876, um botânico inglês, Henry Wickham, a serviço do Império Britânico, coletou 70 mil sementes de seringueira, a Hevea brasiliensis, isso lá na região de Santarém, no Pará. Ele escondeu tudo nos porões de um navio e, para enganar as autoridades em Belém, disse que a carga era de espécimes botânicos delicados sem valor comercial para a Rainha Vitória. A biopirataria não tinha esse nome, mas, olha, já tinha passaporte britânico. E essa operação maluca funcionou. As sementes chegaram em Londres. Chegaram, foram levadas para o Jardim Botânico Real de Kew. Das 70 mil sementes, só umas 2.600 germinaram. Menos de 4%. Mas foi o suficiente. Essas mudas foram enviadas para as colônias britânicas na Ásia, tipo Malásia, Singapura. E lá, os ingleses criaram plantações imensas, metódicas, muito mais baratas que a extração aqui na Amazônia. Em poucos anos, a borracha asiática inundou o mercado. O resultado? O colapso total da economia amazônica ali por 1910. A elite, que nunca pensou em diversificar, viu tudo desmoronar. É uma história clássica, né? De um boom que vira colapso e deixa um rastro de desigualdade. E mais maluco é que se a gente olha para o que aconteceu em Belém agora, com a COP30,
Parece que a gente está vendo uma reprise desse filme. Exatamente. Corta para o século XXI. Belém volta a ser o centro das atenções. E os paralelos são, gritantes. A cidade recebeu aquele banho de loja para o evento, obras, revitalização de prédios, mercados que viraram espaços gourmet, hotéis de luxo. Mas para quem mora em bairros periféricos, como o Barreiro ou a Sacramento, a sensação foi de um déjà vu. A festa era para os outros, sabe? Eles continuaram com a falta de saneamento, com o alagamento, com o calor extremo. A maquiagem urbana não resolveu o problema de base. É a mesmíssima lógica de um século atrás. Uma riqueza que chega, é exibida numa fachada, e os problemas de quem vive ali são ignorados. Mas a contradição que mais me chocou foi a política. Peraí, às vésperas de uma conferência sobre o clima, o governo brasileiro dá sinal verde para Petrobras perfurar poços de petróleo na foz do Amazonas. Assim, a conta não fecha. Como eles justificam isso? Essa é a questão central. O discurso oficial, ele se baseia em duas coisas: soberania energética e a ideia de que o lucro do petróleo poderia financiar a transição para energias limpas. A ideia de que, precisamos extrair a última gota de riqueza fóssil para pagar pela economia verde do futuro. Só que na prática, como vários jornais e o Observatório da Imprensa apontaram, isso é como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Você não financia o futuro reforçando a economia do passado, né? Apostar em combustível fóssil é, por definição, olhar para trás. E essa do petróleo é um caso isolado ou a gente vê esse padrão em outras áreas também? Longe de ser isolado, é um sintoma. Ao mesmo tempo em que o Brasil tentava se vender como líder climático na COP, outros projetos iam na contramão. A pressão para pavimentar a BR-319, que rasga uma área super preservada da floresta, a discussão de liberar mineração em terra Yanomami, rios como o Tapajós virando hidrovias para soja, fica muito clara a disputa dentro do próprio governo entre uma ala ambientalista e o lobby ruralista, que é poderosíssimo. E enquanto essa briga política acontece, a ciência está com alarme no último volume, não é? No máximo. O Philip Fernside, um pesquisador do INPA que participou da equipe que ganhou o Nobel da Paz, foi muito claro. Ele alertou que a Amazônia está chegando perigosamente num ponto de não retorno. A partir daí, a floresta pode entrar num processo de savanização que se retroalimenta, liberando uma quantidade absurda de gases de efeito estufa. O clima do planeta basicamente escaparia do nosso controle. É um cenário de aquecimento com ondas de calor mortais, como a que a gente viu matar os botos no Lago Tefé. É uma catástrofe anunciada. Diante de um cenário tão sombrio, é fundamental a gente olhar para a resistência, para as soluções que vêm da própria floresta. É aí que entra a tal da bioeconomia, né? O que é exatamente isso? É um modelo que usa os recursos biológicos, plantas, animais, tudo de forma inteligente e sustentável. A ideia não é só extrair e vender barato, como na época da borracha. É usar ciência e conhecimento tradicional para criar produtos de alto valor, gerando renda e, o mais importante, mantendo a floresta em pé. É usar a biodiversidade como um ativo, não como um obstáculo. E isso não é só teoria, já está acontecendo. Tem um exemplo fantástico do povo indígena Gavião em Rondônia. Eles, que no passado foram explorados pelos barões da borracha, hoje retomaram a extração de borracha nativa, mas de um jeito completamente diferente. Completamente. Eles criaram uma cooperativa, fecharam uma parceria com a empresa Mercur, com a rede Origens Brasil. Essa parceria garante um preço justo pelo látex e ainda paga pelos serviços ambientais que eles prestam ao conservar a floresta. E o mais legal, cada produto feito com essa borracha tem um QR Code. Você escaneia e vê a foto, a história de quem extraiu aquele látex. É um modelo que paga de 2 a 3 vezes mais que o mercado. Nossa, que incrível! Imagina o impacto disso na comunidade. Principalmente para os mais jovens, que muitas vezes saem das aldeias atrás de trabalho. Exatamente. Um dos líderes, o José Palave Gavião, ele conta que quando um jovem vê que pode ganhar um bom dinheiro, ele fala em 8, 10 mil reais por mês na safra. Com a extração sustentável, aí ele se interessa em aprender com os mais velhos, em proteger o território. É uma alternativa real que fortalece a cultura e mantém a floresta.
Claro, é importante dizer que escalar isso para toda a Amazônia é um desafio gigante, né? Exige investimento, logística e uma mudança de mentalidade do mercado. E esse modelo se aplica a outras comunidades também? Sim, e aí que está o potencial. A gente vê isso nos quilombos, as comunidades de descendentes de pessoas escravizadas. O quilombo de Itacoamiri, no Pará, vive da extração sustentável do açaí. E eles travam uma luta constante pela demarcação de seu território para se proteger do agronegócio, de projetos como aterros sanitários que ameaçam a água deles. Para eles, a luta pela terra é a luta pela vida. E isso nos traz de volta para a COP30, porque não adianta nada falar em solução climática ignorando quem vive e protege a floresta há séculos. Precisamente. O Matheus Azevedo, do Conselho Nacional dos Seringueiros, disse algo muito forte. Não somos populações vulneráveis, nós somos vulnerabilizados por um sistema. E a pesquisadora Rita Mesquita, do Ministério do Meio Ambiente, reforçou que a melhor ciência para a Amazônia é a que junta o conhecimento científico com o saber tradicional. Eles sabem o que plantar, como o ecossistema responde. Ignorar isso não é só arrogância, é um erro estratégico. Então, no fim das contas, a história da Amazônia parece se repetir de um jeito trágico. Da borracha ao petróleo, a região continua sendo vista como um cofre a ser arrombado, uma fonte de recursos a ser explorada. E paga a conta de um modelo de desenvolvimento que a enriquece pouco e a destrói muito. A disputa real, então, não é ecologia contra progresso. É um modelo extrativista contra um que busca justiça climática para quem vive e protege a floresta. Exato. A reflexão que fica é: as iniciativas de bioeconomia, lideradas por indígenas e quilombolas, elas provam que um futuro diferente é possível. Ele já está acontecendo em pequena escala. A grande questão que a COP30 deixou no ar é se o poder político e econômico vai de fato apoiar esses caminhos, ou se vai continuar repetindo os erros do passado com discursos verdes que só escondem as velhas práticas. Se a história se repete, é porque alguém está muito interessado em manter o roteirista, né? Os links para as fontes que serviram de base para a criação dessa edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. O podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes para você. Um abraço e até a próxima!